Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Caju dos Rafas. Hoje, domingo, dia 10 de setembro de 2023. Já vou aproveitar agora e mandar os convites para os nossos integrantes do Caju dos Rafas. Agora é aquele momento de rezar, para ver se vai dar assuntos a comentar neste domingo. Caju dos Rafas, número 87. Já vejo aí o Gubert. Boa noite. Boa noite, Ivan. Prazer estar aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo. 8 horas, mais 31 minutos, temperatura 18 graus. Por acaso, só para checagem, o Tomada também já está aí ou não? Tá aí. Já vi ele entrando. Beleza. Porque para mim, para avaliar, não aparece. Mas tranquilo. Tomada já está aí? Boa noite. E? Tá por aí. Então tá. Esse é o Caju dos Rafas, edição de domingo. Temos diversos assuntos. Agora o Tomada já aparece? Não aparece. Aqui ele aparece. Para mim ele aparece. Bom, se o Tomada aparece, dá uma boa noite. Vou para ele aqui. Acenei para o Rafael Tomada. Então tá. Olha, vou te contar, o Instagram é aquela maravilha. Só ajuda quando passa. Se aparece agora, a Eliane já. Ó, agora sim, tá? Está aparecendo. Agora sim. Não, e o pior é que eu não enxergo o Ivan. Só enxergo o Rafa. Tudo bem. Melhor ainda, um feio a menos na tua tela. Hoje no Caju Boa noite. Rafa. Hoje é uma maravilha, já percebi. Hoje a live vai estar aquilo. Hoje no Caju dos Rafas, vamos falar sobre a despedida do Caxias da Série D. A equipe Grená que perdeu o placar de 1-0, gol de Ciel aos 56 minutos da segunda etapa. Uma partida que teve nada mais, nada menos que 4 gols anulados. O Caxias foi do Ciel ao inferno em poucos minutos. O Ciel, que tem 41 anos, marcando seu 11º gol na Série D, o 20º na temporada. O Caxias agora deu adeus à Série D, graças a Deus, né? Porque a Série D é o inferno, vai disputar a Série C, que é um pouquinho melhor. O Grená aqui em 2023 foi vice-campeão gaúcho, conquistou o acesso agora à Série C, e o ano que vem também tem a Copa do Brasil. E do lado alviverde, Juventude, que apanhou do Atlético Goianiense, fora de casa, perdeu de goleada, 3-0. O time alviverde que está rodada na 7ª colocação com 44 pontos, mas ainda a 1 ponto do 4º colocado em dia 4. No próximo sábado, o Juventude enfrenta o CRB no Jacone, às 6 horas. O CRB que aplicou uma goleada de 6-0 no Vitória. Vitória, que é o líder da Série B. Iniciou o salão do Caxias, que é o jogo mais recente, Sgarione. A equipe Grená, que jogou com Fábio Volpe, Marcelo, Fernando, Ricardo Lima, Ivan, depois Marcão, Pedro Cuiabá, depois Moacir, Emerson Martins, Galvão, depois Marcelinho, Peninho, depois Soares, Vitor Feijão, depois Peu e Heron, técnico Gerson Guzmão. E o Grená, hoje, perdeu de 1-0, mas jogou bem. A gente pode dizer, né, Tomada? O Caxias esteve bem, até certo ponto. Entre o que a gente viu do Caxias na Série D, até o jogo aí. Cara, assim, eu nem vou analisar o jogo de hoje, né? O jogo de hoje foi uma formalidade só. Vamos analisar a Série C, a Série D do Caxias, porque assim, ó, o acesso foi um milagre com esse time.
o título seria épico. Porque o time do Caxias, vamos combinar que é limitadíssimo. Todos os jogos do mata-mata, o Caxias não ganhou nenhuma partida em casa, né? O Caxias fez 3 gols em 6 jogos. Mas o objetivo do Caxias foi atingido. Subiu de divisão. Eu acho que esse foi o X da questão. Agora o Caxias já tem que pensar em 2024. Em 2024 o Caxias vai ter que reformular totalmente esse grupo de jogadores, porque não tem como o Caxias jogar uma Série C com Marcelinho, Joãozinho, com Fernando na zaga, com vamos lá, Emerson, com Marlon. Esses jogadores não são de nível de Série C, né? Então o Caxias vai ter que reformular para não bater na Série C e não cair de novo para D. Esse time do Caxias é muito limitado. Ele foi muito esforçado e o Gerson Guzmão merece uma estátua no centenário, porque ele conseguiu, com o grupo de jogadores que a direção de futebol deu para o Caxias, ele conseguiu subir. Esse rapaz merece uma estátua. Então eu acho que o Caxias já tem que pensar em 2024. Reformulação do plantel e da direção de futebol. Essa direção de futebol não é de nível de Série C. Essa direção de futebol bateu no teto já. Foram 5 fracassos, 1 acesso. Tem que deixar o espaço para pessoas novas, mais competentes. Enfim, porque se tu for analisar o acesso do o Caxias não sabe por que subiu ou como subiu. 90% das contratações do Caxias deram erradas na Série D. As contratações que a direção de futebol... Tem jogador que foi contratado que nem no banco ficou. Vou dar um exemplo aqui. Minho. Cara, esse cara não ficou nem no banco. Então, assim, veio o acesso, milagre Grená, mas o Caxias precisa de uma reformulação completa de 2024. Inclusive... Os últimos jogos, Tomada. Oi? O Minho se refere aos últimos jogos? Não, o Minho não jogou uma partida que ele entrou só. Né? Quem é que avalizou essa contratação? E não falo só do Minho, falo de todas as contratações que o Caxias fez. 90% das contratações que o Caxias fez não deram certo. E o acesso veio mesmo assim. Mas isso para a Série D, tu consegue subir. Agora, numa Série C, bom, daí é um outro nível, são times de mais expressão, e daí o Caxias vai ter que se reformular. Dentro e no departamento de futebol. Eu acho que as pessoas que integram o departamento de futebol cumpriram seu papel, entraram na história do Caxias, mas está na hora de deixar novas pessoas nessa função, porque se o Caxias for com essa base de time para a Série C, o Caxias não vai subir. Não vai, quer dizer, ele vai cair. E lembrando, né, Tomás, que o Caxias para a Série C era bem diferente dessa atual, né? Então tem que ter mais cuidado, porque, se eu não me engano, o formato da Série C daquela época era igual à Série D, né? Mais ou menos. De grupos, mas agora são 2 grupos, é bem diferente. E tem um papo, né, que eles querem tornar a Série C igual à Série A e Série B. 20 clubes, jogos de ida e volta. O que seria muito bom para o Caxias. Mas independente da fórmula da Série C, eu acho que o Caxias vai ter que pensar diferente o futebol. Que nem eu disse, tem que botar uma estátua para o Gerson Guzmão. Esse rapaz subiu com um grupo muito limitado. Hoje, no jogo da Ferroviária, por exemplo, no gol da Ferroviária, o Marcelinho tinha errado 3 bolas antes iguais. Daí ele perdeu a bola e saiu o gol. O Ferroviário não tem condições de jogar. Oi? Ferroviário. Do Ferroviário, exatamente. A Ferroviária passou pelo Atlético. Mas pouco interessa o título da Série D. O objetivo é subir de divisão. Claro, se tivesse o título, subisse em ranking, tivesse uma conquista nacional, tudo bem. Agora, esse grupo do Caxias para a Série C, ele não se mantém, o Caxias cai de novo. Cai de novo. Gilbert, a sua análise, então vamos pegar o gancho do Tomada sobre a avaliação da equipe Grená nessa temporada da Série D. Mudaria, segundo eu acho que eles estão interpretando pelo Tomada, praticamente mudar todo o time para 2024. Bom,
Primeiro, deixa eu só falar que o Novak Djokovic acabou de ganhar o 24º título de Grand Slam, acabou de ganhar o US Open. Não, mas isso aí eu acho que é natural. Eu acho que assim, o Juventude na Série D também era um time, depois na Série C era outro time, na Série B outro time, na Série A outro time. E apenas no ano que o Juventude montou na Série A um time de Série B, o Juventude caiu. Cada série tem um aspecto, cada série tem as suas peculiaridades. Eu digo que, cara, a Série D, o Real Madrid talvez não subisse a Série D. É um campeonato completamente distinto. Tu joga com estágios ruins, então tem que pegar jogadores cascudos, jogadores que têm do contato físico, a gramado ruim. Então, eu acho que essa leitura, eu acredito que a direção do Caxias vai fazer. Tem um ou outro jogador ali que tem condição de jogar a Série C, mas a grande maioria, sem dúvida nenhuma, era um time de Série D. E alcançou o intento, que nem o Rafa falou. É claro que depois que chega ao objetivo principal, cara, se der para beliscar um título, melhor. Mas não vejo hoje como uma... Cara, se tivesse tomado um gol que nem tomou hoje no último minuto no jogo contra a Portuguesa, era outra situação completamente distinta. Então, tipo, cara, tava assim. Cara, aconteceu hoje o que aconteceu semana passada. O jogo estava se encaminhando para os pênaltis e alguém achou um gol, cara. Então, essa vez o Caxias teve sorte ao invés de ter azar, porque na etapa que valia, o Caxias achou um gol num jogo que estava muito igual e que todo mundo estava achando que ia para os pênaltis. Então, cara, a banca paga, a banca cobra, mas eu acredito que o ano do Caxias foi bem feito, foi, sabe, desse jeito que teve êxito, né? Teve êxito, né? Não quer dizer que tenha sido bem não quer dizer que tenha sido bem organizado, mas, cara, o futebol é isso aí. É o ano que, de repente, o Caxias fez um melhor time de Série D que podia. Que quando chegou a hora do mata-mata, tava todo mundo com a faca nos dentes, cara, conseguiu subir, vendeu caro hoje. Então, acho que o planejamento tem que começar a ser feito agora, até porque o ano futebolístico do Caxias terminou hoje, né? Então, sim, tempo tem. E assim, ó, eu não tenho nada que me meter no Caxias, mas além da estátua, o Gerson Guzmão, para mim, seria a primeira renovação, seria do técnico Gerson Guzmão. Primeira renovação, tomada a sua opinião, ou teria mais renovações no campeonato? Não, eu renovaria com o Volpi. O Heron não vai ficar. E, cara, assim, ó, Marcelo, acho que é um bom lateral. Na zaga não ficaria com ninguém. Na esquerda, Dudu Mandai, né? Meio campo, daí começa a complicar. Eu não gosto dessa coisa de construir um time a cada temporada. Eu acho que tu tem que ter uma base de time reformulando. Só que o Caxias dá um upgrade, né, da Série D para a Série C, e são poucos os jogadores ali que vão ter condições de disputar uma Série C. A batida é outra, né? Tu vai jogar com Paysandu, que está subindo, né? O Paysandu está subindo, mas são outros times com outras exigências, enfim. Tu vai pegar lá Botafogo da Paraíba, Operário do Paraná, que ganhou hoje de São José. Então a exigência é outra. A exigência é outra. O bom seria sempre tu agregar valor a teu time e ir subindo, né? Assim, ter uma base, agrega qualidade ao teu time, sobe. Só que as séries são tão diferentes que às vezes tem que montar um time inteiro. Tu vai ter que montar um time inteiro. E no Caxias poucos se salvam. Vamos ser bem francos, cara. Quem se salvou foi o Heron e o goleiro. Não teve um destaque, né? O Heron conseguiu ser goleador sem ser municiado. Né? O Caxias não tinha uma construção. Muitas vezes o Guzmão teve que adaptar o time ao jogo. Jogava a Peninha, não. Agora joga o Galvão. Não, vamos mexer lá no meio campo. O ataque do Caxias é um horror. Os extremos do Caxias são horrorosos. São horrorosos. Marcelinho, Joãozinho. Esses caras não apresentaram nada, não agregaram nada. Então, é que nem eu falei.
o Caxias atingiu o grande objetivo, que era subir, e eu dizia aqui nas lives, o Caxias tem que jogar como um time de Série D. E o Rafa teve o gancho perfeito. O Caxias fez o melhor time de Série D dos últimos anos. Né? Eu não estou falando se é bom ou ruim, eu estou falando que é time de Série D. Agora, o nível de exigência numa divisão acima, ele é muito maior. E é isso que eu acho que o Caxias vai ter que começar a planejar agora. Eu acredito que o Guzmão tenha contrato até o final do Gauchão de 2024. E eu não gosto de deixar a montagem de plantel todo na mão do técnico, porque depois não dá certo, o técnico sai e tu fica com as peças ali. Eu acho que tem que ter uma participação da direção de futebol, e essa é a minha preocupação do Caxias, que a direção de futebol vai participar na montagem do elenco. Eu estava vendo aqui do Caxias, só uma correção, a primeira fase da Série C uma rodada, um turno, então são 20 equipes, aí na segunda fase são 2 grupos de 4. Isso, classificam... Sim, classificam 8. E depois são 2 quadrangulares, né? Depois, isso, sim. Isso. Então, o Caxias, no ano que vem, vai pegar o Ferroviário do Ceará, a Ferroviária de São Paulo, o Atlético de Minas Gerais, também Confiança, o Náutico, Remo, CSA, o Ipiranga, o Floresta, a Aparecidense e Figueirense. Além disso, por enquanto, os 4 da Série C, deixa eu pegar aqui a tabela da Série C. Não, da Série B, tem os da Série B que estão caindo. Na segunda fase da Série C, do Grupo B, enquanto não passariam São Bernardo e São José, e também Botafogo da Paraíba e Amazonas. Que vão subir, por enquanto, aqui na segunda rodada, estarão subindo o Brusque, Operário, Volta Redonda e passando para a Série B. Os 4 da Série B que estão caindo hoje, Avaí, Tombense, Londrina e ABC. Então, são as equipes que a Caxias enfrentaria na Série C. Muita coisa. Olha só, vamos fazer só um comparativo. O Caxias enfrentou esse ano e teve dificuldades na primeira fase, tá? Aimoré, Novo Hamburgo, Concórdia, Brasil de Pelotas, Hercílio Luz. Olha a diferença desses times para os times que o Caxias vai enfrentar na Série C. Por isso que a reformulação do plantel, ela vai ter que ser quase que total. Tu não vai conseguir encarar uma série... tu não vai conseguir encarar uma Série C nem com uma base de time que o Caxias tem hoje. Não, é bem complicado mesmo. O Caxias tem que se renovar completamente, pois realmente com essa base não permanece na Série C. Mas tem muita coisa pela frente, né, Gilbertinho? Não, mas isso aí vamos combinar que isso aí o Caxias logrou êxito para conseguir isso, né? É uma coisa positiva, porque se fosse para jogar a Série D de novo, o Caxias já tinha time, mas isso não era o sonho de nenhum Grená, né? Então, de fato, agora vai ter que reformular, mas isso, que nem o Rafa falou, não é o ideal tu ter que todo ano trocar o time, mas quando uma circunstância se impõe, que é subir de divisão, o Pioneiro falava sempre isso. O Pioneiro montou um time de Série C, montou um time de Série B e montou um time de Série A. Cara, no primeiro ano de Série A do Juventude, o Juventude não renovou com o Cajá, que sobrou na Série B. Exatamente. E aí, quando eu fui assistir, na hora eu digo, meu Deus, mas bota o Cajá só para jogar um pouquinho, cara. E aí, quando eles trouxeram o Wesley, eu vi por que não jogava o Cajá. Porque é um outro campeonato, é outro tipo de times, é outra velocidade de jogo. Então, o Caxias, como a gente falou, o lado bom, além do lado bom de ter subido, tem o lado bom de ter um tempo agora grande para começar a estruturar isso. E agora, claro, tem que ter competência para montar um time competitivo, porque é outro campeonato, que faz 8 anos que o Caxias não disputa. Faltando 10 minutos para as 9 horas, um abraço para o Piccoli, que está nos acompanhando aqui. Nosso Cajutsu lá, aquele abraço para o Piccoli. Também o Márcio Kovic, não tão boa noite assim. Verdade. A Eliana Moreto, boa noite, Rafa Alviverde. O Alessandro Sebem,
Saímos da várzea. Juiz sem série. O árbitro de hoje, Caxias, diante do Ferroviário, é do Mato Grosso, Leonardo Lorenzato, auxiliado por Fernanda Kruger e Ardilson Rodrigo dos Santos. O Você pode falar quarto uma coisa de arbitragem só? Está aqui o Quarteto Fantástico. O quarto árbitro é Jean-Marcel Latorraca Ferreira, e no VAR, Adriano, e fica por aí mesmo. Olha só, eu vou falar uma coisa de arbitragem, vou ser bem breve. A arbitragem é tão ruim no Brasil, tão ruim que tem reclamações da Série A até a Série D. Porque assim, ó, de repente, e os que apitam na Série D conseguem ir mal. Tem isso também. Então, o problema da arbitragem, a gente sempre fala aqui de arbitragem, dos absurdos que acontecem na arbitragem da Série A, tá? Da Série A. A gente tá falando de Série A, a elite do futebol brasileiro. Imagina numa Série D. Então, esse tipo de coisa, tu vai ter que lutar. Olha, o Caxias, por isso que eu digo que é épico esse acesso do Caxias. O Caxias foi beneficiado pelo VAR em 2 jogos. Beneficiado não, a decisão foi acertada, né? No gol do Ceilândia, que anularam porque teve uma falta, no pênalti do Heron. Exatamente. Então, tu vê, a gente tem uma arbitragem ruim e que o VAR não conseguiu contribuir para que a arbitragem melhorasse. Foi pior, a arbitragem se escora no VAR. Então, esse negócio, cara, de reclamar de arbitragem, meu amigo, isso vai ser recorrente em todas as séries. Então, não vai ser num jogo de Série D que vai ter um árbitro que vai dizer assim, não, o cara vai apitar bem. Cara, é crônico. O problema da arbitragem no futebol brasileiro é crônico. Gilbert, parece que de propósito isso, né, que querem que a arbitragem não acerte, que entrou o lance hoje do Caxias. 7 minutos para analisar se era gol, não dá. 7 minutos para ver se era prorrogação do VAR. É ridículo, tem coisas que o cara vê na hora. Hoje mesmo no jogo do Juventude, para acertar, cara, no primeiro replay, deu para ver que, não sei se vocês viram no jogo do Juventude, no final do jogo teve um pênalti que o juiz deu pro Juventude. Cara, no primeiro replay... E o pênalti foi anulado depois, não? Sim, mas no primeiro replay eu já vi que não tinha sido pênalti. É 15 segundos, cara. É 15 segundos. Eu vi, cara, não foi. Aí o juiz tirou todo mundo da área, deu cartão amarelo pro cara. Aí os caras dizendo, mas não foi, o juiz mandou todo mundo sair. E foi, cara, demorou 5 minutos, aí depois de 5 minutos ele bota a mão aqui, que deveria ser a primeira coisa. Bota a mão aqui. Alberto Roberto. O Lobo Filho. Jornal do Lobo. Sabe pra quem tem mais de 50 anos que nem eu. Aí o cara bota a mão aqui assim, vou olhar. Aí o cara vai lá, olha 300 vezes. Quando o cara do VAR já poderia ter dito, cara, isso aqui não é pênalti. O cara tá com o braço colado. Ele vai lá e olha 300 replay. Aí ele volta pro campo. Aí ele retira o cartão do cara. Aí o jogador... Cara, é um absurdo, cara. É um absurdo. É um absurdo. Eles vão ter que reinventar a regra do VAR. É tipo assim, cara, o árbitro vai olhar um pênalti, tem 30 segundos, cara. Se o cara não viu o pênalti, vale a marcação de campo. Pelo amor de Deus, cara, os caras deles demoram 300 anos para conseguir resolver uma coisa muito fácil e tira toda a graça do jogo, cara. Cara, tu não comemora mais gol, cara. Tu não comemora e hoje foi patético. Mais gol. Hoje foi patético. Hoje na Série D foi patético, os 4 gols. Inacreditável. O jogo terminou com 23 minutos de acréscimo. Eu ia comentar agora sobre isso. 23 minutos de acréscimo, porque o cara demorou... Vamos ver, se cada intervenção do VAR for 7 minutos, a gente vai ter metade de um tempo só com análise do VAR. Não, é inacreditável. É inacreditável. Eu quero aproveitar aqui que entrou na live o Ângelo Alves, futuro presidente do Vitória da Bahia.
E ele me disse, Eronildo vai subir o Caxias, ele acertou. Ângelo, um abração. O Eronildo que pode sair para o Vila Nova de Não vai dar certo. Goiás. Por quê? Porque não é jogador de Série B. Na Série B eles não aceitam calção cavado. Não é. Além do calção, não é jogador. O Heron poderia ficar para a Série C. É um dos únicos jogadores que poderiam ficar. Mas eu vou dizer, ele vai sentir muito sair de uma Série D para uma Série B. É outra realidade. É outra realidade. Vai sofrer. A não ser que daí, bom, ele tem um time melhor que jogue para ele também. Porque o Caxias... O Heron do Caxias era como aquela canção do Engenheiros do Havaí, O Exército de um Homem Só. Vai cantar? Não, cantor aqui é só o meu amigo do lado. Pensei que ia cantar. Um abraço para o Rafa ia falar. Se o Rafa fosse falar dos amigos dele da direção, ele ia dizer uma outra música dos Engenheiros, que é Eu Presto Atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Faltando 4 minutos para as 9 horas. Este é o Caixa dos Rapas. O agente também pergunta para a gente se você daria o primeiro impedimento do Caxias. E aí, Tomado? Daria o primeiro impedimento para o Caxias? O zagueiro cabeceou. Um abraço, meu Luz. Boa noite. Parabéns ao Arthur, pipoqueiro delicioso. Apesar disso, último jogo no inferno na Série D, que vem a 2024, com o planejamento bem feito. Também falou que o Minho seria um reforço para os Papos. A Ferroviária será campeã. Grená é a cor do acesso. Ele falou que cara, olha só, Oi, Ivan, a torcida do Caxias não tem que se preocupar com o juiz, cara, que o Caxias perdeu. Vocês notaram que é o último jogo do Caxias na Série D? Sim. É isso que importa, velho. É o último jogo do Caxias na Série D. Pronto, acabou. Seria legal ganhar um título? Pô, seria. Claro, mas gente, pensa no time que a gente tinha. A gente subiu. É motivo, assim, ó... É de não acreditar que o Caxias subiu. Então, eu vi o jogo no Centenário contra o Ferroviário. Cara, foi tão bom ver um jogo de sangue doce. Podia perder, podia ganhar, não ia mudar nada. Verdade. Né? Não é falta de aspiração esportiva, de ambição. Mas, cara, era o último jogo da Série D com o time que a gente tinha. Cara, sensacional. Sangue doce. O Caxias tomou o gol hoje. Deu, sabe? Tô nem aí. Né? Dane-se. Porque, cara, foi assim, ó. Não tem como explicar esse acesso do Caxias. Não tem. Ele é tão surpreendente que hoje, quando terminou o jogo, eu disse assim, cara, último jogo da Série D. Graças a Deus. Acabou. Eu quero só fazer uma observação aqui pro Alessandro e pro Rafa, para vocês olharem. Para vocês. Eu vou fazer uma leitura do recado do CBN. Tu viu, Ivan? É a nossa última partida na Série D. Tu está tenso. Realmente, vocês eu falei na última partida. Eu até queria comentar sobre isso, que o Ivan, Rafa, pode olhar para o Ivan e olha tu também, Alessandro. O Ivan está enrolado numa bandeira do Caxias hoje. Olha o ombro é azul, aí é o branco e lá no outro canto é vermelho. Ó. Nossa. Ele está enrolado numa bandeira do time dele. Ó, vou mandar mais um abraço importante aqui, ó. Entrou na live o César Schulman, especialista em futebol feminino no Brasil. Eu não estou falando no estado. O César Schulman é especialista em futebol feminino no Brasil e tem título nacional aqui com as Gurias Coloradas de Porto Alegre. É uma honra receber o César aqui na nossa live. Abração, César. Falando de feminino, que é líder do feminino, as Esmeraldas, 18 pontos.
E hoje o Brasil Farroupilha venceu o Elite, se eu não me engano, placar de 4-0. E também teve a final do Brasileiro Feminino. Daqui a pouco eu confirmo o placar do feminino. O Corinthians foi campeão ao vencer a Ferroviária por 2-1. Então, olha que interessante, gente. A Ferroviária está na final do Campeonato Brasileiro Feminino. Foi vice? E vai disputar a final da Série D com o masculino. Sinais, né? Sinais. Vai Time que investe. Trabalho. Está aí. Então, assim, você bem ali, tu viu, Ivan? Nossa última partida na Série D, sim, eu vi, tanto que eu comentei na última transmissão sobre isso. Seria a última partida do Caxias em casa, possivelmente. Acabou sendo isso. A Tamara Scarlecon, boa noite, amigos do Caju dos Rafas. Um grande abraço para todos vocês. Não gostei muito da arbitragem e também aquele apresentador da TV Brasil se achando muito e da torcida do time que enfrentamos. Então, isso aí, Tamara. Um abraço e não dá trégua para esses caras aí, Tamara. O Messi, tá tudo bem contigo aí, Gubertinho? Aqui, o Messi tá chateado hoje. Estamos os dois chateados aqui em casa hoje. Cada um pela derrota do seu time. Os dois estão isolados. Mas pelo menos o Messi conseguiu acesso, né? Nessa temporada. Então, o time ainda não. Calma, Ivan. Não torce contra, Ivan. Calma. O Ivan tá... Ele tá muito saidinho, né? O Alessandro Cedem, cadê o Messi? Então o Messi, o Gubert já mostrou. O Edilito Resine, boa noite. Vem o acesso, mas muita coisa tem que mudar. Mudar Concordo. O quê? Tomada. Não, eu falei, né? Eu já tinha falado aqui. Eu acho que tem que ter uma reformulação nesse plantel. E eu mudaria a direção de futebol do Caxias também. Mas cumpriu o seu papel, subiu. Hoje o clube, Tomada. Hã? Hoje teria alguém para assumir o clube? Cara, eu não tô falando do clube, eu tô falando do departamento de futebol. Uhum. Eu sei lá, eu acho que o Caxias precisa mais. Conseguiram acesso, beleza, mas tem que renovar, tem que ter novos áreas e tem que ter gente mais preparada, inclusive, no departamento de futebol. Olha. Faltando, não, agora 9:03, temperatura de 8 graus, vamos mudar a página. Nosso Juventude! Mandar um abraço para o Diego e também para o Felipe Grêmio Maia, o Diego, aquele que o Tomada não sabe quem é. Também um abraço, o Júnior Souza, o patrocinador. Grande. O Assunto também, duvido mudarem. Gubert, hoje o Juventude perdeu o placar de 3-0 para o Atlético Goianiense. Juventude que ia bem fora de casa. Hoje não conseguiu repetir essa façanha e acabou perdendo de 3-0. Em alguns momentos jogou bem, mas no final, goleada 3-0. Hoje foi aquele dia não, né? Até acho que o Juventude começou muito bem o primeiro tempo, até tomar o gol, o Juventude estava com uma leve superioridade, o David da Hora perdeu o golzinho dele, né, como de costume. O Vitor Andrade deu um chutaço bonito, que o goleiro fez uma baita defesa, e aí o Juventude tomou o gol e se desestruturou. O Juventude tem sentido muito a falta do Rodrigo Rodrigues, isso é inegável. Não tem um centroavante de referência. O Juventude estava habituado a jogar com aquele pivô, o centroavante fixo. Já tentou com várias formações e todo mundo que entra ali não tem aquela imposição física, são jogadores mais baixos, velozes. Então tá rolando essa transição. Eu acho que o resultado, claro que a gente sabe como é ruim tomar 3-0, a gente fica chateado, todo mundo fica, não é um resultado, não é a mesma coisa que perder de 1-0, mas o frigir dos ovos o resultado de derrota, é um resultado normal, não está tudo certo quando ganha, não está tudo errado quando perde. Agora, o Juventude pega o CRB no sábado, né, que goleou hoje Vitória, e o Juventude são 11 jogos, o Juventude tem que
tem que agora vai ter que ser aquele sprint que eles falavam no início do ano, né? Do campeonato. Vamos acreditar. Acho que hoje não deu nada certo. O segundo tempo, o Juventude também, de novo, começou com um domínio territorial, mas insosso, sem efetividade. Vamos acreditar. Vamos seguir acreditando, porque me parece que o time está bastante motivado, o técnico nitidamente tem o grupo na mão, e acreditar que nessas próximas rodadas o Juventude se encontre, volte a se encontrar com o gol. O Juventude, nos últimos 6 jogos, fez 2 gols. É pouco. Isso é muito pouco e está se ressentindo da falta do Rodrigo Rodrigues. Mas ele foi embora. Alguém tem que assumir, botar 9 ali, assumir, e vai dar tudo certo. O Juventude jogou com o Thiago Couto, Reginaldo, depois Mandaca, Danilo Bosa, Luiz Gustavo, depois Alan Ruschel, Jadson, Vini Paulista, depois o Tite, e Nenê, depois Matheus Vargas. David, depois Juan, Vitor Andrade, depois Kelvin e Gabriel Tagliari. Antes de chamar o Tomada, qual a comparação também do Gabriel Tagliari, que estreou hoje? A atuação discretíssima, né? Não dá para ser. Não dá para. Não consigo ter uma opinião definitiva em um jogo do cara. Uma opinião definitiva que eu tenho já é que o Carpini, a gente já ganhou muito por conta de algumas coisas, algumas apostas dele, mas ele é um cara bastante arrojado nas substituições. Hoje, por exemplo, o Reginaldo não atuou bem no segundo tempo. No primeiro tempo, ele substituiu pelo Mandaca. O Mandaca é um cara que ele é forte, mas ele não é um cara veloz para jogar pela lateral do campo. Da mesma maneira que no último jogo, quando ele botou o David da Hora, aquele jogo que o Juventude empatou aqui em casa, ele botou o David da Hora de centroavante, quando nitidamente o David da Hora é um jogador de lado de campo. Agora, claro, ele é meio professor Pardal, mas o Juventude mais ganhou do que perdeu com as invenções dele, né? Mas às vezes eu acho que falta um pouco o lugar comum, assim, sabe? Falta um pouco de fazer substituição normal mesmo, sabe? Não sempre arriscar e tentar mostrar um lado de genial. Acho que a genialidade ela também ela passa por tu saber quando usá-la. Fazer o simples também. Às vezes é importante. Eu acho que às vezes é importante. Diria o Renato Teixeira que o simples resolve tudo. Parece, Tomada, que o Juventude chegou ao seu limite, né? Vai ficar bem ali e não vai conseguir o acesso, me parece, culpando o Juventude. Parece pra ti. Eu tava olhando... torcendo contra. Eu disse que, ao que me parece, o Juventude não vai conseguir. Eu não falei que a opinião do Cajito Rápido, da torcida do Juventude... Não, eu entendi parece, não entendi ao que me parece. Te peço desculpa. Vou estar desculpado. Olha só, eu vou mandar um outro abraço agora para minha colega aqui, a Adriana, que entrou aqui no vídeo, entende tudo de futebol, inclusive amanhã eu vou voltar ao trabalho e tenho certeza que nós vamos ficar discutindo por 30, 40 minutos sobre futebol. Acabou sério? Não, ela odeia o futebol, eu acho. Era só para mandar um abraço e mexer com ela. Coitada, ela fica no meio ali das conversas, né, de futebol, ela fica no meio ali, eu só vejo ela botando os tampões assim no ouvido. Sempre que isso acontece. Mas falando de Série B, se tu pegar o quarto colocado do campeonato, tem 45 pontos. O 11º tem 40. Isso. São 5 pontos só de diferença. É um campeonato muito equilibrado. E vai acontecer esse tipo de derrota do Juventude hoje. Me chamou a atenção de ser um 3-0, né? Porque, enfim, porque o Juventude conseguia... A performance do Juventude no campeonato era sempre melhor fora de casa, né, do que em casa. O último jogo do Juventude foi um empate com a Chapecoense, que está lutando para não cair. Então, não adianta. O equilíbrio... vamos combinar. Hoje o Vitória tomou 6 do CRB, que está em 9º. Então é um campeonato muito equilibrado.
o Juventude está com um problema assim, a produção ofensiva do Juventude tá ruim nos últimos jogos, não tem conseguido fazer gol. E daí, quando ele saiu, o Rodrigo Rodrigues, ele disse assim, o Juventude vai penar para conseguir repor um jogador que nem ele, porque ele é uma presença diária, era um cara que sabia aproveitar as assistências do Nenê, era um matador, como se chama no futebol, um matador. E também era o diferencial do Juventude na Série B. Agora, bom, esse campeonato é passo a passo, rodada a rodada, só que eu acho que o Juventude não pode marcar mais passo em casa. Né? Se tu chegar assim, olha só, nós perdemos para o Atlético Goianiense fora, mas a gente empatou com a Chapecoense, né? O que vai destoar é o empate em casa contra a Chape, não a derrota fora. Eu acho que é um resultado normal. Só chamou atenção pelos 3-0, né? Porque o Juventude também não faz muitos gols, né? Mas também não sofre tantos assim. Eu acho que hoje foi uma questão fora da curva. Contra o Sport, né? Também o Ju tomou 3-0. É exatamente fora de casa também, né? Foi fora. Mas o Juventude estava com um a menos naquele jogo, se eu não me engano. Não me lembro mais. Foi expulso um jogador do Juventude. Teve expulso, se eu não me engano. Exatamente. Mas, enfim. O Juventude está na disputa. Está a 1 ponto do G4. Né? Tem ainda muito campeonato para... Está na 27ª rodada. Isso. São 38 rodadas, isso? Isso, 38. Então tem ainda 11 rodadas para ser disputado. Oi? Naquela vez o Jadson foi expulso. Mas eu não vejo assim. Agora, aquilo que o Rafa falou, eu gosto muito quando o técnico é ousado. Ser ousado é diferente de inventar. E às vezes o simples, como o Rafa falou, resolve tudo. Né? Então, tu ser ousado com os jogadores nas suas características, nas suas posições, é uma coisa. Agora, tu tentar sair um pouco da característica do jogador para tentar uma solução mágica, daí, enfim, né? Não vai adiantar muito para o Juventude. Agora, o Juventude vai ter que fazer o fator casa valer, porque senão ele não vai conseguir o acesso. 9 horas e 12 minutos, temperatura 18 graus. Este é o caso dos Rafas, este é o número 87. Adriana Michelin, entendo tudo. Entende tudo. Tudo. O Alisson CBN ficou estranho esse comentário e ele complementa: acabou o nosso ano, Varione. Mas temos 11 jogos para torcer. Não sei se você entendeu. Eu imagino. Não, a gente tem 11 jogos para torcer por 11 times diferentes. Como de costume, o ano acaba, mas não termina. Exatamente. Vamos lá. Na próxima live eu vou falar sobre gastronomia, né? Porque vai ser difícil. Culinária, meia hora de juventude, meia hora de gastronomia. Gastronomia, isso aí. O time que já subiu, né? Então a gente não precisa falar mais nada. Deu. Olha. Apesar que no Caxias, velho, conseguem dar pauta pro cara, né? Tu sabe. Quando querem, consegue. Lembrando que pela 27ª rodada da Série B, Chapecoense 0, Guarani 1, Ceará 3, Londrina 1, Tombense 3, ABC 0, Ituano 1, Vila Nova 2, Ponte Preta Sampaio Corrêa ficando 0-0, Mirassol 1, Botafogo 0, Sport 3, Criciúma também 3. E nesse jogo, o Anderson Moreira, técnico do Sport, deixou de molho a imprensa por mais de 1 hora para dar a coletiva. Depois, quando deu a coletiva, estava ficando virado. Atlético Goianiense 3, Juventude 0, CRB 6, Vitória 0. E amanhã, às 8h30, tem Avaí e o Novo Horizontino. Classificação: em primeiro, Vitória 49, em segundo, Sport e Guarani 47, o 4 e 45, Novo Horizontino, Vila Nova e Criciúma. O 7º é o Juventude com 44 pontos. Lembrando que no sábado, às 6 horas, Jacone, tem Juventude CRB, que é o 9º
na competição com 42 pontos. Zona de Olha rebaixamento, só. Não, pode falar. só antes de ir pro rebaixamento, esse campeonato está tão embolado que na próxima rodada a gente pode mudar o G4 em 3 posições. Sim. Só o Vitória permaneceria. Sport Recife, Guarani e Novo Horizontino podem sair e entrar, Vila Nova, Criciúma, Juventude, Atlético, CRB, Sim. enfim, para ver como está equilibrado o campeonato, né? O único que por enquanto está tranquilo e nem tanto, porque ele só está 5 pontos, é o Vitória. Que levou 6 do Você não CRB. deve estar nem um pouco tranquilo hoje, né? Hoje não. Exatamente. Na classificação sim, mas tomar 6 é bem fora da curva. Zona de rebaixamento, em 17º, Avaí com 27, 18º, Tombense, 25, 19º, Londrina com 20, e 20º é o ABC com 16 pontos. Como falei, próximo jogo, Juventude e CRB. Gubert, agora tem que vencer de qualquer jeito CRB. Todas as vezes que a gente fala que tem que vencer de qualquer jeito em casa, acaba não vencendo, né? Mas o Juventude, ele precisa... cara, faltam 11 rodadas. É o sprint que se falava no início do ano. É agora ou nunca. Agora chegou aquele momento que não dá para deixar para depois. O CRB ganhou de 6-0, dane-se, vai ter que ganhar do CRB. Se quer classificar, vai ter que ganhar. Simples assim. O Juventude vai ter que fazer, desses próximos 11 jogos, o Juventude vai ter que fazer provavelmente uns 25 pontos. Então, os próximos jogos, Gubert, 22 pontos, vamos dizer, botar assim. CRB, Avaí, Criciúma, Tombense e o Sport. Vai ter que ganhar ali, cara. Se o Juventude ganhar 6, vai faltar pontos, de 11. Porque se o Juventude ganhar 6, vai a 62. E acho que com a pontuação que está esse ano, com 62 não vai. E tem um detalhe. Oi? Não, e tem um detalhe também que é o seguinte, olha só. O Juventude pega o CRB tá lutando para subir, né? Entrar no G4. Pega o Juventude. Aí o Juventude vai jogar fora contra a V que tá desesperado para não cair. Daí depois o próximo jogo do Juventude é o Criciúma, que quer pro G4. E depois volta a jogar fora com o Tombense, que também tá lutando para não cair. Então agora, cara, cada jogo é uma guerra. Mas só em relação ao comentário do Capellini, que o Juventude falta 11 rodadas, mas tem que ganhar 7, senão tá fora. Isso é para quase todos. É por isso, é justamente por isso. O CRB vai ter que ganhar 8, se quiser subir, de 11. E os que estão 2 pontos acima do Juventude vão ter que ganhar 6 e empatar uma. Então tá difícil para todo mundo, cara. É agora quem quiser mais que sobe. E outra, e vai ter agora, Rafa, aquele negócio. O cara que... quando a minha esposa tá matando algum bicho aqui em casa, tá um griteiro, deixa só um minutinho. Tá tudo bem aí, Ana? Sim. Era o quê? Uma barata, tá bom. Times do G4 vão perder pontos pro time do Z4. Pode ter certeza. É aquele momento que os times... Na próxima rodada, olha complementando o que está falando. Na próxima rodada tem Vitória e Avaí, ABC e Sport. Vila Nova e Ponte Preta. O Guarani pega a Tombense. O Novo Horizontino, deixa eu ver aqui, vai pegar o Ceará. Cara, é bom. O campeonato, assim, dizem que pontos corridos não é legal, né? Cara, quer coisa mais bacana que isso na Série B, por exemplo? Vai ser uma trocação de posições, cara. Time que era favorito que vai perder ponto importante, vai mudar muita coisa ainda, vai ser interessante. Vai ser bom. Até emoção até a última rodada. Exatamente. E para quem já subiu e tá na Série C o ano que vem, tranquilo, assistir, sentar no sofazinho. O CRB que brigava para não ser rebaixado, agora briga para subir. É o maior exemplo, né, do CRB que brigava para não ser rebaixado e agora está brigando para subir. Mas aí é isso que é bacana, o equilíbrio. Né? Daí a gente chega naquela... Não vou levantar essa discussão aqui, porque faltam 10 minutos para a live terminar. Mas não é mais
bacana quando existe um equilíbrio na competição e a gente tem mais de um provável campeão. A gente está falando aqui que não são 4 times que podem subir. A gente está falando aqui que tem 11 times em condições de subir. Isso torna o campeonato mais atrativo, né? Os jogos são mais interessantes de se assistir e tudo mais. Por isso, um equilíbrio no futebol, e eu sou um defensor disso, já fui até muitas vezes criticado por isso, dizendo, não, o time que é grande tem que ganhar mais que o pequeno e tal. Eu acho que a gente tem que diminuir essas diferenças para tornar o futebol mais competitivo. Todo mundo ganha com isso, inclusive o time grande. Sim. O que eu sinto falta, às vezes, Tomada e Gilbert, é ter uma final no campeonato. Nós tem na Copa do Brasil. Uhum. Daí a gente vê na Copa do Brasil, na Libertadores. Claro, a gente gostaria de ver o nosso time numa final, mas, bom, eu vi o Caxias no final do Gauchão, por exemplo, na final de uma competição. Sim. Tem aquela emoção, enfim, mas se for se tiver um ajuste, for tudo muito equilibrado, cara, pode ser ponto corrido, pode ser Copa do Brasil, sempre vai ser interessante de assistir, sempre, né? Por exemplo, a final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo. Bom, o Flamengo é normal, mas o São Paulo não, era um time que estava capenga até outro dia. Com a chegada do Dorival, o time chegou na final e tá em pé de igualdade com o São Paulo para ganhar essa Copa do Brasil. Então, tem emoção nos pontos corridos e tem emoção nesses mata-matas, sem dúvida nenhuma. Vamos agora ao nosso palpitão, aqui dos Caju dos Rafas. Caxias Ferroviário, primeiro jogo, 1-1. O Tomás vai dar 2-0 para o Caxias. O Cubas vai dar 1-0 e vai dar 2-1 para o Caxias. Ninguém acertou. Atlético Goianiense 3, Juventude 0. Ninguém acertou. Eu estou até relendo aqui, mas... Por isso que a Cadeira nos patrocina. A gente mostra como é difícil esses negócios, cara. O Gilbert foi ia ganhar 2-1. O Tomás foi ia ganhar de 1-0. E eu também falei que o Juventude ia ganhar de 1-0. Ferroviário e Caxias deu 1-0 Ferroviário. Conforme o Tomada ia dar 1-1. Quase acertou. Quase acertou só de empate. E vitória nos pênaltis. O Gilbert, eu falando que era 2-1 para o Ferroviário. Então, acertamos os palpites, não o resultado. Classificação do palpitão, em primeiro eu, com 10 palpites e 2 resultados. Empatado com o Tomada, com 10 palpites e 1 resultado. E o Gilbert ali, com 9 palpites e 4 resultados. Sábado, dia 16. Gilbert, tu é igual aquele negócio das medalhas. Por exemplo, os Estados Unidos tem uma medalha de ouro e o outro tem 23 medalhas de bronze, mas está na frente porque tem uma. É isso aí, eu já entendi agora como é que é. Agora que eu entendi como é que é o critério. O cara acertar essa boleta só vale na questão do desempate. Vitória ou gol? Vamos analisar. O que é mais importante é vitória, estado de vitória ou os gols marcados. É mais importante ter a vitória. Claro. Sábado, claro, acerto. Claro, mas ninguém tá falando que não. Só falei que eu entendi agora. Calma, não tô discutindo com ninguém. E os critérios é da federação. Sábado às 6 horas, Juventude CRB, Gilbert. Vai ser dose, cara. Você vai ser 2-1 pro Juma. Vai ser com o coração na mão. Hein, Gilbert? É aquele resultado, torcendo vai dar empate. Acho que vai dar empate, né? De 2-1, mas já tem 2 empate. Você fala que o Juventude ganha, mas vai ser jogo difícil. Com certeza. Tomada. 1-1. 1-1. E eu vou no 2-1 Juventude. O Alessandro Sebem, tendência a empatar com o CRB. Tendência mesmo. Dupla Caju não ganha em casa. O Caxias, na segunda fase, conseguiu essa coisa. O Caxias disputou 6 jogos de mata-mata e não ganhou nenhum em casa. Parabéns ao Grenal. Mas conseguiu o acesso, isso que é o importante. É isso aí. Tu vê. O futebol permite tudo. É o copo cheio, vamos olhar o lado positivo, né? Claro. O Caxias... Vamos apostar mais algum jogo para não ficar só nesse? Vamos. O Caxias
Caxias caiu fora, já não tem mais jogo Ah, bastante. então- Aí como é que eu vou Seleção alcançar brasileira. vocês? Seleção brasileira. Ah, não, Brasil e Peru. Brasil e Vamos. Peru. É, Vamos lá, aí então. La Paz. Brasil e Peru, terça-feira, às 11 horas da noite. Em La Tomando. Paz. Oi? Não, É em La La Paz, Paz é ou na no Bolívia. Brasil? É fora. Ah, não, Bolívia, Mas- La Paz é na Bolívia. Sim. Não, Cusco. Peru. É em Cusco. Em La Paz, não. Só se for adiado o jogo. Só se campo pode- neutro. Pode botar Aí aí ele tá cheio. 3-1 pro Brasil. Tá, mas é no Pera Peru aí. esse jogo, gente? É no É Peru. É em Peru. É certo, Em Peru? É certo, é certo. Tem altitude lá ou não? Eu vou saber, eu. Não, Perguntando pro Rafael, que é nosso professor de geografia. Eu sei que La Paz acho que não. tem. Mas não passa Ah, com na Bolívia, 11 cara. da noite. Isso. É Por 11 causa da do horário noite. que você tá aí. Então vai ser 4-0 pro Brasil. 4-0. Às 11 da noite E eu o vou- Neymar acha que tá na boate. Ah, ele acha que tá todo dia na borda. Eu acho que vai 3-0 para o Brasil sobre o Peru. E para finalizar, galera, quem vai ser campeão da Série D no jogo do trem? Dos trilhos? Ferroviária. Ferroviária. Gilbert. Vai ser a Ferroviária de Araraquara. Gilbert. E eu também vou na Ferroviária. Isso aí tá valendo? Como é que é? Eu não vi o regulamento. Isso aí vale o quê? Eu Porque vou dar um daí, abraço. o que vale? Entra? Vale um abraço. Entra, claro. Tá. Pessoal, estamos chegando na reta final do Caju dos Rafas. Semana que vem temos vários assuntos a comentar. Seleção brasileira. Diniz, história virou um deus, né? Ganhou da Bolívia em 5-1, agora o Temos Juventude e vamos ver a introdução do Caxias, o que vai acontecer durante a próxima semana. E, claro, a gente tem que destacar aqui o nosso encontro foi nessa semana. Uma alegria, uma felicidade que eu com vocês, após um ano. Então, aquela despedida, valeu, Gubert também, Scarioli. 30 segundos, tomada. Cara, um abração para todo mundo, torcedor Grená, curte as tuas férias, né? A gente subiu, tá tudo tranquilo, último jogo da Série D. Obrigado por todo mundo que assistiu e um abraço para todo mundo que irá assistir, porque eu sei que tem um monte de gente que assiste na segunda-feira o Caju dos Rafas. Abração. Opa, valeu, tomada. Gubert. Parabéns para todos meus amigos aí, pessoal que assiste a live pelo acesso do Caxias. Agradecer vocês pela parceria durante a semana aí, que foi muito legal a gente poder se encontrar pessoalmente, que a gente faça mais e vamos fazer com a audiência do programa. Um abraço ao Marco Gubert que sugeriu, né? Isso aí, o Márcio, e próxima... vai representar o Juventude para eu não apanhar sozinho. Ai, Gubert. Queria falar tomada. Não. Galera, até o próximo domingo, dando tudo certo, às 8 horas, falando de Juventude e Caxias, Seleção Brasileira e tudo que é pela frente. Até mais, ótima semana a todos, se cuidem, tchau.